Olá, pessoal. Vamos ver aqui uma visão geral sobre o nosso módulo 1 de organização de computadores, dessa nossa disciplina de sistemas computacionais. O objetivo desse módulo é justamente nós compreendermos como o hardware dos computadores é organizado e qual é a função dos principais componentes que a gente tem aqui. Bom, de maneira simplificada, nós podemos dizer que a gente tem no hardware do computador o processador, várias memórias, vários dispositivos de entrada e saída e barramentos, que são meios de comunicação conectando todos esses componentes. Então, essa figura justamente ilustra essa visão geral. Eu tenho aqui o processador, tenho aqui uma das memórias, a memória principal, outra memória, que na verdade a gente tem vários níveis de memória cache, dispositivos de entrada e saída, todos interconectados através do barramento, né, ou vários barramentos, que são essa rede de interconexão que permitem que os vários componentes se comuniquem. A gente vai agora falar um pouquinho sobre alguns desses componentes. O processador, que também é chamado de Central Processing Unit, né, de CPU, ele é justamente o principal componente, porque é aquele responsável por interpretar as instruções de máquina do programa e executar as operações que essas instruções de máquina representam, né? E o nosso programa, para ser executado, a gente vai ver, ele já tem que estar todo traduzido para instruções de máquina, e ele precisa estar armazenado na memória, tá certo? Então, o processador, ele justamente busca as instruções de máquina do programa na memória, traz para dentro do processador para executá-las. Internamente, o processador é composto por duas unidades principais. A unidade de controle, que a gente está vendo aqui na figura, e o data path, que é traduzido por alguns autores como unidade de dados ou caminho de dados, né? Vamos ver um pouquinho a função de cada um desses componentes internos ao processador. A unidade de controle, como o próprio nome dela diz, é ela que controla a operação dentro do processador, que controla a execução das instruções. Então, ela comanda o que o data path, o que a memória e o que os dispositivos de entrada e saída devem fazer. Para isso, ela envia sinais de controle para esses outros componentes, né, com ordens do que eles devem realizar, né, sempre com o objetivo de executar as instruções de máquina do programa. É a unidade de controle que vai, então, ordenar a leitura de uma instrução do programa lá da memória. Essa instrução vai ser trazida para dentro do processador. A gente vai ver que as instruções de máquina são codificadas como uma sequência de bits. Então, é a unidade de controle que vai decodificar essa instrução de máquina, decodificar essa sequência de bits, identificando que operação aquela instrução representa, e vai passar ordens para o data path para que a instrução seja realizada. Então, a unidade de controle comanda o data path, controlando a execução das instruções. E o data path, ou unidade de dados, ou caminho de dados, é quem realmente realiza a execução da operação representada pela instrução de máquina. É o data path que faz isso cumprindo as ordens que foram comandadas pela unidade de controle. Dentro do data path, a gente viu que a gente tem a unidade lógico-aritmética, que vem do termo em inglês Arithmetic Logic Unit, né? Por isso a gente usa a sigla ALO, né? Ou em português ULA, e a gente tem também vários registradores. Registradores são pequenos dispositivos capazes de armazenar informações, né, enquanto que a unidade lógico-aritmética é o componente responsável por realizar as operações lógico-aritméticas que os nossos programas precisam, operações de soma, multiplicação e assim por diante. Bom, a gente falou também que dentro do computador a gente tem várias memórias, formando o que a gente chama de um sistema de memórias, né? Idealmente, a gente gostaria de ter uma memória bastante grande, com uma capacidade de armazenamento bastante grande e bastante rápida, que o acesso a essa memória fosse num tempo muito curto.
né? Mas, infelizmente, as memórias muito rápidas são pequenas e as memórias muito grandes são mais lentas. Então, o que a gente vai ter é justamente ter várias memórias com características diferentes, com capacidades de armazenamento diferentes, com velocidades diferentes. E a gente vai organizar essas várias memórias numa hierarquia de níveis, em que cada nível ele é mais rápido, é menor em termos de capacidade de armazenamento, ele tem um custo mais alto e está mais próximo do processador do que o nível abaixo, né? E a gente vai ver que essa organização das memórias numa hierarquia, ela visa justamente tirar proveito do princípio de localidade que a maioria dos programas apresenta. Então, eu estou mostrando aqui justamente uma hierarquia de memórias de um computador, em que no topo da hierarquia, no nível mais alto, nós temos aqui os registradores internos ao processador. Em seguida, a gente tem vários níveis de memória cache, memórias caches L1, L2, L3, L é de level, de nível. Em seguida, nós temos a memória principal, e depois a memória virtual, que é implementada em um disco, né? Então, como eu falei, quanto mais alto o nível, mais rápida é a memória, e quanto mais baixo o nível, maior é a capacidade de armazenamento, o tamanho dessa memória, tá certo? E esses níveis são posicionados de maneira que os níveis mais rápidos ficam o mais próximo possível do processador. Bom, a gente tenta tirar proveito do princípio de localidade justamente para que os níveis mais altos, que são mais rápidos, sejam mais utilizados do que os níveis mais baixos. Então, vamos entender o que é esse princípio de localidade. O princípio de localidade, que é apresentado pela maioria dos programas, ele diz que, num determinado momento da execução do programa, o programa não está acessando todas as suas instruções ou todos os seus dados. Ele está acessando uma porção relativamente pequena das suas instruções e dos seus dados. E o princípio de localidade, ele tem duas vertentes. Primeiro, a localidade temporal diz que se o programa acabou de acessar uma instrução ou dado, é muito provável que daqui a pouquinho, num futuro próximo, esse programa acesse essa mesma instrução ou esse mesmo dado. Já o princípio de localidade espacial diz que se o programa acabou de acessar uma instrução ou um dado, é muito provável que no futuro próximo ele acesse outra instrução ou outro dado que estão num endereço muito próximo daquele que acabou de ser acessado. Então, a gente tenta tirar proveito do princípio de localidade, mantendo nas memórias mais rápidas, nos níveis mais altos da hierarquia de memórias, aquelas instruções e dados que estão sendo mais acessados nesse momento da execução do programa. E o restante, o programa inteiro, pode ficar nos níveis mais baixos. Falando agora um pouquinho de cada um desses níveis. Como a gente falou, internamente ao processador, nós temos vários registradores. São pequenas unidades capazes de guardar instruções, dados, endereços. Os registradores são dispositivos de armazenamento extremamente rápidos, por isso eles têm um custo elevado, por isso a gente tem poucos registradores dentro do processador. Eles são um meio de armazenamento volátil, no sentido em que, encerrado o fornecimento de energia, o conteúdo dos registradores é perdido. E quais e quantos registradores eu tenho dentro do processador vai variar de uma família de processadores para outra. Mas, em geral, todo processador possui um registrador para armazenar o endereço na memória da próxima instrução do programa que deve ser executada. Também para outro registrador para armazenar o endereço do dado que está no topo da pilha de execução e também alguns registradores para a realização de operações lógicas aritméticas, soma, subtração, multiplicação. Outro nível que nós temos na hierarquia de memórias é a memória principal, que também é chamada de memória primária. É essa memória
que a gente vê como armazenando as instruções e os dados do programa que está sendo executado. Essa memória utiliza uma tecnologia RAM, que é Random Access Memory, que significa que qualquer posição dessa memória pode ser acessada com o mesmo tempo de acesso. E ela também é um meio de armazenamento volátil. A gente pode enxergar a memória principal como sendo uma estrutura unidimensional, onde cada posição da memória é uma célula que armazena uma determinada quantidade de bits, e cada célula possui um endereço através do qual a gente acessa aquela célula. Através do endereço, eu consigo ler o conteúdo de uma célula ou escrever em uma célula. Falamos dos registradores, da memória principal, mas a gente tem mais níveis na hierarquia de memórias. Então, nós vimos que nós temos vários níveis de memórias cache na hierarquia de memórias. Então, são níveis que ficam entre o processador e a memória principal. São também, as memórias cache também são um meio de armazenamento volátil. Os computadores atuais têm 3 níveis de cache. As memórias cache são mais rápidas que a memória principal, então elas são justamente utilizadas para evitar que o programa fique fazendo acesso à memória principal a todo momento. Fazendo então um acesso a cache, o programa pode gastar menos tempo. E existem diferentes formas de organização da memória cache. Nós vamos estudar essas 3: cache de mapeamento direto, cache de mapeamento totalmente associativo e cache de mapeamento associativo por conjunto de N vias. Então, nós vimos aqui os principais componentes, vamos estudar eles em detalhes ao longo desse módulo, E agora, vamos falar um pouquinho sobre como o processador executa o nosso programa. O que a gente vai ver é que o hardware do processador é capaz de executar apenas instruções de máquina, tá certo? Essas instruções de máquina são codificadas como uma sequência de bits, e é essa sequência de bits que o hardware do processador é capaz de reconhecer e executar. Então, a gente chama de instrução de máquina justamente esse comando que o processador interpreta e realiza. E o processador executa os nossos programas executando uma instrução de máquina após a outra. Para cada instrução de máquina, o processador realiza o que a gente chama de ciclo de execução da instrução de máquina. E esse ciclo consiste desses seguintes passos. Inicialmente, o processador, mais especificamente a unidade de controle, solicita a leitura de uma instrução de máquina do programa lá da memória, através do barramento. Como a unidade de controle sabe em que posição da memória se encontra a instrução que deve ser executada agora? Para isso, a gente tem justamente aquele registrador que indica o endereço na memória da próxima instrução a ser executada. Então, essa instrução é lida da memória e trazida através do barramento para dentro do processador. O passo seguinte é que a unidade de controle, então, vai agora olhar essa instrução, essa sequência de bits, e vai fazer o que a gente chama de decodificação da instrução. Identificar que operação essa instrução representa, que operandos ela quer operar. Então, esses operandos podem estar na própria instrução, no campo da própria instrução, podem estar nos registradores, podem estar até na memória. Então, o processador a unidade de controle do processador vai agora, então, fazer a busca desses operandos, ler os operandos fontes que a instrução quer operar. E vai encaminhar esses operandos, passando ordens ali para o datapath, realizar a execução da operação que a instrução representa. Então, a unidade de controle vai enviar esses comandos para o datapath realizar aquela operação, por exemplo, a soma de 2 operandos que foram lidos dos registradores. E aí, um resultado pode ser produzido pela instrução, e a instrução também especifica em algum campo dela aonde esse resultado deve ser armazenado. Então, a unidade de controle também comanda
o DataPath dizendo aonde esse resultado deve ser armazenado, por exemplo, num registrador ou na memória. E o passo final desse ciclo é justamente que, então, a unidade de controle vai comandar que aquele registrador que contém o endereço na memória da próxima instrução a ser executado seja atualizado para apontar para a próxima instrução, já que essa já foi executada. Então, a partir daí, esse ciclo pode se repetir todo de novo para a instrução seguinte. E assim, instrução por instrução, que o processador vai executando as instruções de máquina do programa. Bom, pessoal, então nós tivemos aqui uma visão geral sobre esse módulo 1, que vocês agora vão estudar em mais detalhes. Bom estudo para vocês.